pessoal, sejam todos bem-vindos. Me chamo Luara, faço parte do time do Porto Social. O Porto Social é uma incubadora e aceleradora de iniciativas e negócios de impacto e hoje estamos dando continuidade ao podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro, onde vocês vão ouvir histórias de transformação, histórias inspiracionais e também vão encontrar muitas referências do terceiro setor. E hoje eu estou aqui com o Heitor que está representando o Instituto Farol. Então, Heitor, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui hoje, escutar um pouquinho do projeto, como foi que você se envolveu nele. Então, pode ficar à vontade. Olá, gente, tudo bem? Como foi dito, eu me chamo Heitor. Eu estou aqui com a bela missão de representar o Instituto Farol. E o meu envolvimento com o Farol, ele foi muito orgânico. O Farol nasceu de uma comunidade religiosa, de uma igreja, e ele ainda é um bebê. É uma das coisas que eu acho fascinante no projeto CAIS aqui, é que a gente pensou que seria um lugar só para projetos bem estabelecidos. E como eu disse, a gente é um bebê. E aqui a gente achou esse suporte. O projeto nasceu de uma leitura que, inclusive, ela foi amplificada aqui no CAIS, que é de... Eu sempre tive a leitura, com todos os envolvidos, de que as comunidades de fé, elas são seres vivos. Não são algo que a gente simplesmente abre um PJ. A gente até usa o termo plantar. E eu disse que aqui ampliou porque eu tenho enxergado a cidade inteira assim. Eu acho que colégios, instituições, todas elas são um ser vivo para que a cidade seja viva. Elas mudam. E é interessante porque quando você planta algo, se você arranca, o solo é impactado, né? Então a gente pensou como se relacionar de forma orgânica com o bairro no qual fazemos parte. E assim, o projeto Farol, o Instituto Farol, ele está na Lagoa do Araçá. E alguns bairros eles podem mudar a métrica, mas eu acho que é muito difícil a gente ver um bairro no Brasil que não sofra com desigualdade social. Então, em meio à conversa, à reflexão, o Instituto Farol nasceu com uma proposta bem objetiva: ser um acelerador social. A gente precisava olhar para o bairro e perguntar o que nós temos que pode fazer com que esse bairro desenvolva. E aí, a gente estabeleceu 3 pilares, Luara, que a gente poderia oferecer, que era esporte, saúde e educação. E enquanto a gente estava estabelecendo isso, a gente começou aqui o CAIS. E aí foi muito incrível que foi a Aline que viu, e Fábio sempre foi alguém inspirador, porque ele é inspiração de pessoas que nos inspiram. Então, e aí a gente se inscreveu, mas a gente tinha a ilusão que talvez quem está ouvindo tenha, de que assim, isso aqui não é bom o suficiente para vir para o CAIS. E é interessante que é muito diverso, né? Sim, A com gente certeza. encontra projetos que têm muitos anos de caminhada e como o nosso, meses. E aí a gente veio para aqui e a gente tinha a vantagem de a gente pensava algo numa semana, na mesma semana a gente tinha alguma aula aqui e ia colocando em prática. Mas para tornar de forma prática, o que a gente começou a desenvolver, a gente usou como esporte arte marcial, porque era o que a gente tinha. Como saúde, a gente utilizou tanto por demanda quanto pelo que a gente tinha, que eram profissionais da área da psicologia. É interessante como a saúde se tornou algo mais humana hoje em dia, né? Sim, Bem mais expansivo. principalmente depois da pandemia, né? Sim. E tem um problema, assim, nas comunidades eu percebo que está sendo mais dito sobre as doenças da alma, que chama, né? Mas ainda há um... O preconceito é em todo lugar, mas eu percebi que na localidade que a gente estava era um pouco acentuado. Então a gente oferta atendimentos de psicólogos para as comunidades. E enquanto a gente estava aqui, eu falei várias vezes com vocês, a gente começou a ter o desafio de educação. E o nosso principal desafio da educação é que a gente não queria fazer só projetos a curto prazo. E a realidade que a gente estava lidando era com pessoas que pareciam que não queriam sonhar. Era tipo assim, a gente estava querendo falar em graduação e eles queriam apenas cursos bem curtinhos para sanar um problema daquele momento. E aí, nesse ponto, a gente está em desenvolvimento. Inclusive, a gente continua em conversa. Eu ainda aperreio o CAIS. Mas foi essas 3 áreas que a gente estabeleceu.
Então seria saúde, educação. Saúde, educação e esporte. O esporte acaba sendo uma área da educação, mas o que foi que a gente percebeu? E seria talvez até uma das imagens que a gente teria mostrado. É que dentro dos colégios é mais comum o esporte ser associado à formação de um caráter, de ética, mas eu percebi que o sonho de ser atleta ele é real e ele é legítimo. Sim, E é muito palpável. Então, o esporte no Instituto Farol não está só para formar ética. A gente acredita que é positivo, mas a ideia é que existam realmente atletas. Quando os meninos ouviam isso, eles ficavam até um pouco receosos, até que eles começaram a ir para campeonatos. E sabe aquela sensação de, sim, eu posso, sabe? E aí eles começaram a ter isso. e assim, no dia a dia, a gente trazendo um pouco da história do Instituto Farol para a prática, assim, no dia a dia, como é que funciona as atividades? Tá. Os esportes, a gente tem hoje apenas terça e quinta, e a gente está buscando formas de expandir, e eu vou explicar por quê. Há projetos incríveis que o Estado faz e as instituições elas têm que estar em comunicação com o Estado, no sentido de prestar atenção. Eu vou dar um exemplo. As escolas integrais de referência, elas Sim. são muito positivas, mas nós, por exemplo, colocamos muito dos esportes de manhã e tarde. Essa realidade mudou. Normalmente o aluno ele está manhã e tarde no colégio. Então, se eu quero agregar na vida desse aluno, eu tenho que entender que esse horário ele tem que ser mudado, tem que ser compreendido. Então, a gente está nesse processo. Terça e quinta a gente tem aula dos esportes. A parte de saúde se tornou hoje, Luara, a gente percebeu que não podia colocar um dia para isso, sabe? A gente tinha que, de alguma forma, ter uma oferta mais dinâmica. Então, a gente tenta ter um diálogo com a comunidade e que esse diálogo ele é extremamente espontâneo. Então, se você hoje está nas localidades do bairro da Lagoa do Araçá, naquelas comunidades Salina, Cafezópolis, e você tem a necessidade, você entra em contato conosco e após esse contato a gente vai iniciar uma conversa ali, já encaminhando para o atendimento e não colocar um dia fixo, sabe? A gente percebeu que se colocar um dia fixo, a gente pode tardar um problema e é um assunto muito sério hoje. Eu tenho amigos que fazem esse tipo de demanda, de oferta, e já tiveram solicitações que não foram atendidas porque vidas foram ceifadas. Se deixou para amanhã e não houve amanhã. E aí a gente tem esse cuidado de ser mais dinâmico com saúde. Entendi. E sobre por trás das câmeras, assim, porque a gente sabe que é complicado fazer tudo isso acontecer, né? Do lado operacional, em relação à equipe, como é que isso funciona? O Instituto Farol hoje, ele tem um time de, por exemplo, administrativo, ele tem um time de voluntários, como é dividido essas tarefas? Tá bom. É, vai parecer que eu estou falando isso que eu estou na frente do Luara, mas não é não. É, Nós não começamos o Instituto Farol como profissionais. Nós éramos sonhadores. Ainda somos, né? Então, era muito difícil fazer uma leitura a longo prazo de como fazer. Aqui ajudou muito. O Instituto Farol hoje, como eu disse, ele foi fundado por uma instituição religiosa, por uma Sim, igreja. Mas ele tem o caminho prático, inclusive foi algo que a gente viu aqui e que é positivo é que entender que a instituição religiosa fundou o farol, mas o farol não é ela. Então o farol não é para as pessoas daquela fé. E por isso que ele oferta demandas que são cativas, assim, que cativam a comunidade. Esse time, ele é montado hoje, a grande maior parte, por pessoas dessa comunidade, dessa igreja. Por quê? Porque é o trabalho voluntário. Aqui a gente tem aprendido, e Fábio é um grande mobilizador disso, dessa questão do voluntariado, né? Então a gente está cada vez mais desenvolvendo isso. O time do Farol hoje é um time 100% voluntário, 100%. Ele atua com algumas pessoas que estão elaborando os projetos administrativos, porque a gente percebe que é importante criar todo um escopo que não seja refém de uma pessoa. Então, Heitor está aqui hoje.
Se não fosse Heitor, outra pessoa estaria aqui com a mesma visão, sabe? Então a gente está criando tudo isso. O bebê tá aprendendo a andar. E é isso. Hoje a gente tem aberto, inclusive, eu acredito que nos próximos 2 meses a gente vai abrir novamente uma campanha para voluntariado. Porque também é outro ponto que a gente aprendeu aqui, sabe? É um filtro positivo no voluntariado. Eu não sei como tu fala, Luara, mas o trabalho voluntário para mim tem sido revolucionado aqui no Recife, porque ele era visto de uma forma muito amadora, no sentido de qualquer jeito. E a gente tem Mas eu empresa. acho que isso não é nem, desculpa te interromper, mas eu acho que essa... Como é que eu posso falar? Isso não é só aqui em Recife, eu acho que é no Brasil. No Brasil, o voluntariado, eu não acho que ele seja tão valorizado quanto ele é lá fora. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos mesmo, isso é como se fosse, como se fizesse parte da carga horária das escolas, né? Que você tem que ser voluntário, então as crianças lá já vão aprendendo o sentido, o porquê da solidariedade, já de pequenininho. Aqui no Brasil, não. Então, eu acho que a gente está começando a deixar esse movimento mais forte agora. E vai ser uma mudança de cultura. Eu tenho Isso. visto isso acontecer, sabe? Mas falando no nosso caso, tá desta forma e até aqui a gente estabeleceu então dessa maneira. O voluntário, ele entra na nossa equipe entendendo a visão do projeto, o que é o projeto e a importância dele. A gente tem muito receio do desserviço, de se propor a fazer algo e não fazer bem, sabe? Aí é isso. E vocês conseguiriam quantificar isso? Hoje, em média, vocês têm quantos voluntários, mais ou menos? Ó, voluntário, nós temos pouquíssimos. A gente tem, consigo sim, 10 voluntários. Somando pessoas que dão aulas de jiu-jitsu, karatê, psicólogos, pessoas que fazem um direcionamento para isso. E a equipe que por incrível que pareça, a maior demanda hoje nossa acaba sendo administrativa, porque é a necessidade de construir esse escopo. Entendi. E, assim, você trouxe algumas atividades que você não tinha citado antes, né? No caso, deu nome, assim, vocês têm karatê, jiu-jitsu. Como é que funciona a parte dos beneficiados chegarem até vocês? Por exemplo, a divulgação é feita via Instagram, é boca a boca? Como é que os beneficiados, eles entram no Instituto Farol? Hoje é quarta, é a reunião inclusive de amanhã, porque a gente está reformulando toda a forma de comunicação. Havia uma leitura errônea da comunidade, como se a comunidade tivesse dificuldade com as novas tecnologias. Então a gente fazia uma leitura de que a comunicação mais efetiva com a comunidade é o boca a boca. E assim, o boca a boca é muito bom, mas não é real. O mundo hoje é instagramável, né? Então, a gente tem começado a utilizar, eu digo começado literalmente, a utilizar as redes sociais. Hoje a gente oferta pelo boca a boca, certo? A realidade de hoje é pelo boca a boca e a entrada do voluntariado é em períodos. A gente tem um período de campanha, a gente porque é muito estudado, Luara. Como é voluntário, a gente faz assim, eu vou dar um exemplo. Nós queremos ofertar educação para a área das Salinas, que é uma área próxima. Então eu faço 2 perguntas: o que eles precisam, e a segunda pergunta é o que eu tenho. E aí eu junto isso, porque em alguns momentos eu vou ter o que eles não precisam, e em outros eles vão precisar e eu não vou ter. E aí eu preciso fazer esse encontro para que fique positivo, sabe? Então tá desse jeito. E foi até numa aula, eu lembro qual foi a aula, acho que foi o módulo falando sobre comunicação, que eu lembro que a gente se reuniu assim, fez, tá fazendo tudo errado. Mas é muito bom, Sim, mas porque é aí muito você bom. tem a oportunidade de remodelar, né? Se eu tô É. fazendo errado, como é que eu posso fazer certo? E assim, eu acho muito positivo. Eu tô falando aqui e acabo pensando sempre em quem está ouvindo na nossa realidade. Porque eu fico pensando o quanto a gente erraria, assim, quanto tempo a gente levaria errando se a gente não fosse para um lugar que qualificasse, que direcionasse, sabe?
E outro ponto positivo que eu acabo vivenciando aqui no CAIS é que eu achava, de certa forma, é muito louco como dava para resolver problemáticas de formas muito diferentes. Às vezes até alguém que vinha palestrar trazia uma forma de solucionar e era boa, e tinha alguém que solucionou de outra forma que também era muito bom. Então esse network, não só de conhecer, mas de ver assim a dinâmica de ser um instituto, foi muito bom para a gente. Ai, que bom, fico feliz que a gente tenha conseguido aí contribuir com o desenvolvimento do Instituto. Eu queria fazer contigo uma espécie de bate-bola, Tá bom. onde eu vou fazer algumas perguntas e você pode me responder. E vamos começar com uma lição aprendida. Né? Eu sei que o Instituto Farol ainda está nessa fase inicial, mas com certeza vocês já devem ter uma lista enorme aí de desafios que vocês enfrentaram, das lições que vocês aprenderam nessa caminhada. E se você pudesse citar uma, qual seria? Uma lição aprendida aqui no CAIS, Não, no no Farol, Farol. que não dá para começar sem ouvir. A gente às vezes quer ajudar do que a gente vê, mas os olhos enganam. A gente já olhou a comunidade em alguns momentos e eu pensei que era algo, mas não era. É preciso ouvir. Muito bom. Um sonho. Um sonho. É muito doido isso, mas eu vou falar. O meu sonho é que o Instituto Farol não seja mais necessário. Eu sonho que a sociedade civil seja tão dinâmica e tão atuante que ele feche. Já vou sair aqui do roteiro, porque eu vou pegar esse gancho que você falou. Mas se a gente fosse trazer isso para o Instituto Farol, como eu falei anteriormente, eu sei que está numa fase inicial, mas assim, se a gente pudesse falar sobre futuro, o que é que você pensa assim de trazer para o Instituto Farol daqui a, sei lá, 2 anos mais ou menos? Como é que você enxerga que o Instituto esteja? Entendi. Hoje ele ainda não acelera a comunidade. O acelerador social ele está sendo construído. E eu sei que 2 anos é muito perto, mas eu acho que eu sonho que daqui a 2 anos a gente já esteja acelerando. Eu sei que os frutos são colhidos às vezes muito distante, embora a nossa era mudou um pouco disso. Existem profissões e formas de uma pessoa na comunidade começar hoje e daqui a 2 anos ela está mudando a realidade inteira até do seu bairro. Mas o nosso sonho é esse, que ele já comece a acelerar, porque hoje a gente está construindo. Esse jovem que está no karatê, no jiu-jitsu, essa pessoa que tá sendo atendida pelos nossos psicólogos, que no nosso projeto de educação que vai começar agora no próximo ano, ela ainda ela ainda não consegue olhar para sua rotina e dizer mudou. E o nosso sonho é que isso seja real, entendeu? Entendi. Voltando pro bate-bola, eu gostaria que você falasse e citasse, né, uma conquista recente de vocês. Uma conquista recente. Rapaz, a gente estava com uma dificuldade enorme com documentação. E eu acho que a nossa parte documental até, sei lá, novembro vai estar tudo ok. E a gente está muito feliz com isso. Olha aí, documentação é importante e a gente sabe que é muito burocrático também. E que bom que tá dando certo. É uma referência. De instituto ou de pessoa? Pode ser do pessoal, também pode ser do instituto, é como Ou vocês pessoa vai enxergam. parecer que eu tô só puxando o saco, mas é porque, cara, dá pra falar aqui, ó, se você é de longe, talvez dê. Mas a pessoa em Recife falar de projeto social e não falar de Fábio é difícil. E eu sonho em ter a capacidade de o farol e até como pessoa de mobilizar, sabe? Eu fui pro sul nessa catástrofe e é difícil mobilizar, é difícil alcançar o coração das pessoas e fazer elas verem e tal. E a gente almeja isso. E como instituto, tem um instituto que eu não sei se vocês conhecem, que me encanta muito. Talvez seja porque eu conheço ele, que é o Vila Betânia. Eu já ouvi falar. Ele é lá em... Não pode dizer onde é. Mas ele acolhe meninas em vulnerabilidade. Meninas que são vítimas de violência e não podem ir para lugar nenhum, elas vão para ali.
E eu sou encantado com ele porque é um projeto sólido e duradouro. É difícil um projeto ser duradouro. É isso. E para finalizar o bate-bola, um conselho que você daria? Pode ser para quem está iniciando agora, por exemplo. Não despreze os pequenos começos. E o que é celebrado não é esquecido. Celebre cada detalhe. É um documento nosso, a gente vai fazer uma festa enorme. Abrir uma nova área, a gente comemora cada É detalhe. importante, né? Porque às vezes a gente tá tão atolado nas coisas do dia a dia, nas demandas, nos desafios que a gente enfrenta, que a gente esquece de celebrar. Por menor que seja, eu acho isso muito importante também. E outra coisa, eu sonho em que isso seja duradouro. Isso é algo até entrelaçado com a minha fé, que é aprender a desfrutar. Veja, se eu não celebro os pequenos começos, se eu não vejo graça nisso, daqui a pouco é muito enfadonho e aí a missão, assim, essa missão de sonhar em transformar o mundo se torna ácida, sabe? Eu começo até sem esperança, você começa a fazer algo de forma muito dura. Eu não quero isso e eu aconselho a todo mundo sempre ter alegria nessa jornada. Heitor, a gente recebeu uma foto aqui de Foi. vocês, né? A gente pediu, só para explicar para quem está assistindo, a gente sempre pede que nos envie uma foto que seja significativa, que marque um momento importante, né, para a iniciativa. E vocês nos enviaram essa daqui, que eu sei, né, sobre esse dia, que foi a formatura do CAIS, aqui é a Aline. Só que eu queria saber por que vocês escolheram, dentre tantas outras fotos, essa daqui para trazer hoje, para falar sobre o significado. Massa. Fiquei na dúvida. Tinha umas outras fotos dos meninos ganhando medalha e tal. Mas por que essa? Aí tá a Aline, que faz parte desse escopo, dessa construção. E esse é Rogério, que lida direto com tudo que é de esporte. E ele é o professor de karatê e ele administra também as aulas de jiu-jitsu. Acompanha, né, o outro voluntário. E isso daí, para nós, isso é um grande começo. Porque quando apareceu o Cais, a Aline foi ver para se inscrever. E assim, eu menti, gente. Porque eu fui muito motivador para a Aline. Mas eu lembro que eu pensava assim, não rola, gente. Não rola. Eu via o Cais assim, é tipo um vestibular e só ONGs, institutos muito bem estabelecidos vão ter espaço, a gente não tem vez e tal, o que é. E quando a gente foi contemplado e as coisas começaram a acontecer, e é desafiador terminar também, porque é longo, Sim, são não foi muitos só eu me encontros, é dedicando. muito conhecimento, é muito conteúdo. Ó, para dar certo, a gente se dividiu em pessoas para estar aqui, e a gente fazia essa troca, porque senão nem ia ser possível. Então, quando formou, dentro de nós ficou assim, cara, o que a gente sonhar, a gente vai atrás. A gente não vai ficar, tá nem aí se acha que é grande, é pequeno. Se veio pro coração, a gente vai. Aí é isso. Ai, tô. A gente vai finalizando, né, esse episódio, esse bate-papo aqui, mas antes eu queria que você falasse para quem está nos assistindo as formas de apoiar, né, o Instituto Farol, seja com recurso financeiro, seja com doação, ou até mesmo com o próprio voluntariado. Então, como é que quem está nos assistindo e tem interesse, eles podem fazer para estar apoiando a causa? Tá bom. É, a Paz Lagoa plantou o Instituto Farol. Dentro de uma semana, como eu disse, a gente vai estar com a nossa rede social ativa. Ela ainda é atrelada à nossa igreja. E a comunicação ainda é por ela, embora creamos que vai ser de forma dissociada, foi o que a gente aprendeu aqui e que acho importante. Mas é através de lá. Como a gente pode ajudar? A gente tem construído planos de bolsa, que você pode contribuir de forma Sim, financeira. ser um mantenedor, né? Isso, para ser mantenedor. Tem planos de ser mantenedor. A segunda forma é a ação humana, é o voluntariado. É você se dispor a ajudar com o talento que você tem. Também é por lá. Só que esse é um caminho um pouco mais longo. O mantenedor, ele é mais curto. O do voluntariado, a gente tem uma série de encontros, a gente optou por fazer dessa forma. A gente precisa muito de voluntário, às vezes parece que não precisa, mas é porque a Precisa. gente ama muito as pessoas que estão ali, é que a gente não vai receber de todo jeito. E então essas são as duas principais formas.
com recurso financeiro e a ajuda humana. E uma outra forma é divulgar o Projeto Farol, porque a comunicação é um desafio, pelo menos para nós. Eu já comentei aqui, a gente ficava sempre antenado nas aulas do CAIS. Comunicação, acessar o coração das comunidades é um desafio para nós. Então, essas são as 3 formas principais. Só para frisar aqui, qual foi o Instagram que você falou? Eu falei que hoje a gente ainda associa tudo no Instagram chamado Paz Lagoa. Paz Lagoa, né? Isso, arroba? E é lá que você vai ser informado do nascimento desse Instagram próprio do Instituto Farol. Combinado. Pessoal, assim a gente finaliza, né, esse bate-papo de hoje. A gente finaliza mais um episódio do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro. Heitor, eu gostaria de te agradecer, tá, por ter topado, por ter vindo até aqui, contar um pouco da história do Instituto Farol, contar como vocês se envolveram e a transformação que vocês já estão causando, né, na vida de diversas crianças, de diversos jovens lá no território de vocês. E é isso, caso vocês tenham interesse em apoiar, o Heitor já falou aqui as diversas formas que vocês conseguem estarem fazendo isso. E também fiquem ligados nas redes do Porto Social, que é @oportosocial e @redemudamundo, para conhecer mais dos nossos projetos. Até o próximo episódio!